Olá, bom dia pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Olha que legal que o índice fez. Vamos lá. No dia 14, o índice fez um pivô de alta, um grande pivô de alta no dia, deixando dívidas lá para cima. Porém, no dia 17, que foi aquele inside candle que nós comentamos, ele fez um mercado para baixo. E o que ele faz no dia 18 hoje? Quer dizer, ontem no caso. Ele faz aquela busca de alvo, olha onde é que ele foi fazer o fundo, ó. Ele abre em gap de baixa, vai buscar o alvo do dia anterior, do pivô anterior, lá no 61.8. Ele bate nesse alvo vendedor e volta a subir e acumula, tá? Então, eu retomo, né, que quando a gente está numa região de lateralização, que é onde o índice ou dólar está, é muito fácil ele fazer esse tipo de manipulação de movimento, onde ele vai buscar um alvo de baixo, depois volta para tentar fazer um W, né? Como ele tentou, mas aí o mercado ele não anda, ele fica lateral. A questão é que ele foi no alvo, tá? Que a gente tinha traçado, que era um alvo em potencial, e deu compra daquele alvo, do 618, deu compra para tentativa de fechamento de gap. Como ele não conseguiu fechar o gap, olha, que estaria mais ou menos nessa região aqui, o gap, fechamento efetivo, né? E ganhar aqui o caixote do fechamento, ganhar o topo dele, né? Como ele não consegue fazer esse movimento, ele só dá mais uma arqueadinha aqui e fecha, tá? Se a gente for analisar o dia entre máxima e mínima, ele fecha na região de retração mesmo, né? Então ele compra, dá uma realizada, cria uma região de POI, de liquidez, faz o arqueamento e volta para a região de POI, que é justamente a região da retração da compra. Se ele não ganhar mais essa região, os próximos movimentos, tá? Se o mercado não ganhar esse topo, ou seja, qual que seria a ideia aqui? Ele abrir no preço, fazer aquele W e ganhar as regiões, sempre renovando as máximas, tá? Se ele fizer esse movimento, a gente tem aqueles pontos de liquidez que eu já tinha comentado, que seria esse topo. Esse topo aqui também seria um ponto, né? E a gente tem dois topos importantes para o mercado ir buscar, tá? Essa é uma deixa aí, se caso ele venha ganhar essas regiões aqui. Para que isso ocorra, obviamente, né, ele não pode perder a região de 50, mas ele também tem uma opção de vir aqui embaixo e falhar o teste mínimas, que é a região de 20, né? Ele vem aqui embaixo, vem nessa linha roxa e não perde ela. E aqui ele começa a montar a estrutura de alta a partir daqui e aí ele vai naquele alvo que a gente falou. É uma possibilidade também, tá? Então, essas seriam as marcações, o que eu estou esperando do movimento. Por que eu não estou esperando um movimento vendedor a partir disso aqui? O que eu tô vendo aqui? Deixa eu só buscar aqui. Se não me engano, a gente está com um calendário econômico com algumas notícias de comércio, de vendas e alguma coisa assim do mercado americano, tá? Então a gente tem que olhar o seguinte: se caso os indicadores no mercado americano saírem positivos, lá tem um efeito contrário, né, na moeda, quando os indicadores saem muito positivos por causa dos juros, né? Quando algo acontece muito positivo, aumenta a demanda, o pessoal começa a comprar mais, aumenta o impacto que ocorre daí
é uma queda nos juros e aí a moeda parece que o dólar cai. Então a gente vira comprado. E o contrário também. Tem uma explicação em relação a isso. Que parece que é o contrário, né? Sempre que algo está muito bom lá, o dólar, devido aos juros, ele vira mais vendedor aqui para nós. E quando as coisas estão ruins, se aumenta os juros, aí ele vira mais comprador, por um medo e uma insegurança do mercado. Pode ser que esse mercado amanhã dê venda no dólar, depois a gente vai analisar, tá? Mas a gente já tá sabendo que, embora ele tenha pego o alvo vendedor dessa região aqui, tá? Desse pivô de ontem, né? Que ele fez no vendedor, ele ainda tem alvos para baixo, que é um fechamento de um gap, que é também a retração da macro. Então, o índice está devendo, tá? E isso tudo. Então, como amanhã vai ter muitos indicadores, a gente tem que ter muita cautela e não começar uma operação nesses horários. Então, olha o calendário econômico de vocês, vejam os horários que vão ser os indicadores americanos e tentem não operar nesse momento. Essa é a primeira dica, tá? Espera ter uma confirmação das estruturas e ganhando região ou perdendo região. Seria mais interessante assim. Um outro aspecto a gente está numa região de lateralização. Lembra desse caixote maior aqui? Que a gente até colocou ele aqui, ó. A gente pode avançar, inclusive, ele para cá, ó. Devido a ele ter feito o primeiro rompimento, mas ele foi no alvo de 61. Só que hoje ele não criou um pivô vendedor. Entenderam? Então, por isso que eu fiquei mais na tendência, né, de fazer compras do que vendas. Ele rompe aquela região de topo de lateralização e ele volta, mas ele volta com a presença dos compradores aqui, ó, tá vendo? Então, pode ser que isso aqui tenha sido um falso rompimento, tá? Então, nesse sentido que eu acredito, tá? Ele vai pegar isso aqui que tá aqui embaixo? Vai, mas não neste momento. Acredito que vai ser mais ou menos assim que vai acontecer essas situações, tá? Então, ele ainda tá devendo essa região aqui, desse retângulozinho, tá? E esse aqui ele acabou indo ontem. Vou tirar daqui também, tá? Então, por isso que eu estou acreditando numa manipulação aqui para compra, tá? Caso ele vire vendedor, aí ele volta para os alvos que a gente já falou na semana, que são essas regiões aqui de baixo. Perdendo esse fundo aqui, buscando a liquidez dele e tal. Aí ele vai fazer toda aquela estrutura de baixo que vocês também já conhecem. E peguem sempre a referência ao primeiro candle do dia, né? Na abertura. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui. Eu nem dei zoom ainda para saber, né? Mas a gente já tinha aquele Fibonacci traçado ali do pivô vendedor. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um zoom aqui. Ó, daí vocês têm que lembrar das regras que a gente sempre fala lá para vocês. O primeiro pivô do dia é um doji. Um doji ele já mostra para nós o seguinte movimento, ó. Ele tem a perda da mínima e ele tem a perda da máxima. Então, ele é um candle de reversão. Toda vez que o mercado abre com candle de reversão, acontece esse movimento de preço ficar circulando, né? Circulando por ele ali, pelos 50% dele, algumas vezes. Então, passa ali uma, duas, olha só, tá? Só que não consegue fechar o gap. Passa pela região que é a linha pontilhada, ó. Sobe uma, desce, anda de lado, sobe de novo. Várias vezes e não define, né? Ele não consegue depois desprender dessa região. Legal seria ver onde é que ficou a VWAP e o ajuste, né? Porque a VWAP e o ajuste também faz com que o preço fique preso entre os dois. Tá? Então, praticamente foi isso que aconteceu. O preço ficou preso, né? Nessa região, tá? Ele não ganhou essa região, não fechou gap para subir.
mas também fez um falso rompimento aqui, tá? Indo no alvo da venda. Então, ali, quando ele pega os fundos, a gente vende. Quando ele faz a configuração para compra, a gente pode comprar, até porque ele já foi no alvo daquela dívida de ontem, tá? Bom, e não criou nenhum outro pivô para ir além. Já o dólar, vamos olhar aqui. No dia, a gente tinha até comentado no ensaio no diário, depois do rompimento, né? O dólar estava com tendência compradora, olha. Ele abre com um gap de alta, ele busca uma liquidez de região, mas depois ele volta para a região de POI, tá vendo a região de fechamento? E ele inclusive perde o caixote de fechamento, só que ele não perde as mínimas do dia anterior. E aí ele fica andando de lado. Olha que interessante essa estrutura que o dólar fez. O dólar, que era para ser um pouco mais direcional, como ele abriu em gap de alta, né? Era para ele ter subido mais, só que ele nega lá na região de 38,2, tá vendo? Daquela projeção que a gente deixou lá. Ou seja, ele não quis buscar alvos maior. Eu até gosto de falar muito sobre o 23, né? Que se ele nega o 23, mas ele chega a romper até. Ele chega a tocar no 38, que é ponto de reversão, né? Então eu gosto de entender que o mercado vai se direcionar a partir do momento que ele ganha 50, né? 50% para mim. Aliás, passou do 38,2 eu já considero um início ali de um movimento legal. Mas ele não fez. Inclusive ele faz o M, né? Faz o M para fechar o gap. Fechando o gap, ele faz uma troca de estrutura aqui embaixo, na região de POI, aí dá mais uma compra. Então ele repete, né? Faz a máscara do Batman, dá mais uma venda. Um mercado bem lateral ainda pro dólar aqui nessa região. Não sei se teve alguma notícia, alguma coisa que influenciou, mas aqui ó, a presença dos compradores bem grande, fazendo fez aquela xícara, né? Fazendo a alça dela aqui, mas já praticamente na região aqui de topo dela. Aqui ó, alinhamentos de topo. Tá? Seria mais ou menos aqui na abertura. Lembrando que ele pode pagar até 2 vezes essa altura, né? Então, se isso acontecer e ele der compra, aí ele vai no alvo da xícara que ele montou a estrutura hoje. Que seria aqui, ó. 200%. Que estranho, eu não consegui deletar isso aqui. Agora vai, será? Foi. Então aqui tinha um order block vendedor e aqui ele respeita esse order block, mas ele segue aqui fazendo essa projeção. Deixa eu só projetar novamente para ver se deu certo. Ele quer voltar para o P0, né, para a região de distribuição. Agora vamos ver se deu certo. É ele mesmo, tá? Há uma possibilidade dele querer ir
e também buscar a liquidez desses topos aqui. É uma possibilidade, tá? E um outro aspecto, porque aqui ele faz um pivô de alta, aqui ele faz um pivô de baixa, mas já é uma presença do comprador. E aí a gente vai pegar essa confluência aqui de alvo. Essa com essa. Que é justamente o 61 ele pagou. Então não precisa mais dela. E depois o pivô de médio, né? O pivô de médio prazo, que seria esse aqui. Que inclusive tá dando um alvo aqui em cima daí, tá? Então, ainda tá com a estrutura compradora. Embora esteja acumulando aqui. Ó, hoje ele só acumulou, tá? Mas ele não perdeu as mínimas do dia 17. Então, muita atenção no dólar, tá? Ele pode estar manipulando aqui essa região também, tá acumulando. Então, preste muita atenção. Ele tem alvo para cima, a princípio. E na venda, ele teria a abertura dele, que foi vendedora para fechamento de gap, tá? Como ela teve essa missão e ela conseguiu concluir, depois ela troca a estrutura e dá uma compra novamente, só não ganha a máxima, né, do dia, da abertura. Aí por isso que ela anda de lado, mas aqui tem uma presença bem forte de compradores. Eu acredito que vamos ter que aguardar, né, a abertura pra gente entender. Se o mercado abrir no preço, a mesma coisa que eu falei pro índice, tá? Abrindo no preço, ele tende a seguir essa tendência. Só que como ele tá lateral, não é um problema. O ideal seria ele abrir em gap de alta, tá? Nem querer ignorar totalmente o fechamento dele e já subir, já indo buscar esses alvos aqui. Seria interessante se ele conseguir fazer um movimento assim, tá? Então, eu vou estar de olho em compras no dólar a princípio. Aí o índice também tá deixando uma deixa mais compradora até. Então, um pode estar em movimento de correção, o outro pode estar em movimento de expansão. Então, às vezes eles estão andando juntos por causa disso, tá? Caso o índice dê venda, como eu falei, né? Ele vai ter que perder essa região aqui, né? Perder esses fundos aqui. Ele tem liquidez para buscar. Tá nessa região aqui, ele tem liquidez aqui. Então, pode ser que ele faça, como eu falei, é uma manipulação, tá? Ele deu o primeiro rompimento falso, então ele teria que dar o segundo movimento de rompimento. Aí sim ele busca essas liquidez aqui, faz aquela estrutura em M, né, para venda, buscando essas liquidez aqui. E aí sim, mergulhando, tá? Mas para isso ele teria que abrir em gap de baixa, já buscando esses alvos aqui. Aí seria interessante a gente pensar mais em vendas no índice neste propósito, tá? Por quê? Porque ele pode ter fechado em manipulação, só por isso, tá? Manipulação pelo falso rompimento que ele fez nesse primeiro momento e não andou. E o dólar é a mesma coisa. O dólar tá montando uma estrutura compradora, mas a alvo tá bem curto, olha aqui, ó. Também ele pode bater aqui e descer. Ele deixou um alvo maior? Sim, ele deixa, mas xícara paga normalmente 200% da sua base, né? E da soltura, então pode ser que ele vá lá. Mas eu tô de olho aqui, tá? Tô com viés comprador no dólar. Já faz um tempo já, mesmo quando ele tá andando de lado. Tá bom, pessoal? Acho que era isso. Acho que ficou bem explicadinho o que ele pode fazer, né? Se o índice for mudar a estrutura para venda, o ideal é que ele abra em gap e não feche, né? Que ele abra em gap de baixa, já buscando esses alvos. Mas se ele abrir no preço, ele tende a subir um pouco mais, pelo menos para fechar esse gap aqui e buscar então aquela liquidez que a gente está falando que está aqui em cima, né? Tem essa liquidez de topos maiores. E a médio prazo ele deixou, olha, também, né? A médio prazo ele vai deixar essa estrutura aqui, ó.
de alta, ele deixou 2 pivôs de alta. Por isso que eu achei estranho ele querer ir para venda. Que seria mais ou menos a região de 100%. Aí eu vou deixar o Fibonacci aqui, né, para vocês copiar. Tirem print da tela e peguem as marcações que ele pode buscar. E o dólar também. Se o dólar de venda, eu vou deixar esse macro aqui, ó, marcado aqui. Ó, mais ou menos aqui. Se ele der venda, tá? Então, se para ele dar venda, ele tem que abrir também em gap de baixa, ignorando o fechamento de gap e buscando essas estruturas aqui de baixo. Porém, eu também não tenho liquidez aqui embaixo, aqui perto. A liquidez que tem é formada pelo dia 17, ó. Eu tenho alguma coisa aqui do dia 17. Mesmo assim, eu vou aguardar. Tem que aguardar o gap de abertura, tudo aquilo que a gente comentou, tá? Ah, um outro ponto também, a gente tem aquele canal, ó, tá? E se a gente olhar, ó, ele já saiu do canal, entenderam? Como o mercado índice dólar foi bem manipulado hoje. Bom, vamos aguardar a abertura de amanhã e cuidado com as notícias, certo, pessoal? Aliás, de amanhã não, de hoje. Hoje, dia 19. Até mais, sucesso a todos, bons trades!